Continuando então, aqui ó, o primeiro passo, primeiro item do terceiro passo aqui das equações de equilíbrio, eu falei então que a somatória das forças em x deve ser igual a zero e o sentido para a direita que é positivo, certo? Agora eu vou estudar as minhas forças que estão atuando em x aqui. Então, em x eu tenho AX e ele está no sentido para a direita, então ele está positivo. Então, AX, AY no sentido Y, 10 no sentido Y e BY no sentido Y. Então, eu só tenho AX. Então, AX aqui vai ser igual a zero, certo? Então, essa força que atua em X, que é AX, vai ser igual a zero. A segunda equação de equilíbrio, somatória das forças em Y tem que ser igual a zero. Eu instituí aqui, ó, que as forças em Y para cima é positivo. Então, tudo que tiver para cima vai ser positivo e tudo que tiver para baixo vai ser negativo, certo? Então, vou começar por AY. AY tá para cima, vai ser positivo. AY. Mais BY, que vai estar para cima também, vai ser positivo. E 10 newtons, que está para baixo, negativo. Então, eu tenho que AY mais BY vai ser igual a 10 newtons, certo? A terceira força que eu tenho que calcular, a terceira equação, é o somatório de momento. E eu instituí, no começo, que sentido horário do movimento, de momento, se acontecer o momento, é que vai ser positivo. Então, eu vou escolher um ponto nesse sistema que seja mais fácil de estudar esse momento. Eu vou estudar todas as forças em relação a esse ponto. Poderia escolher o ponto A, o ponto aqui onde é aplicada a força 10 newtons, ou o ponto B. Eu vou escolher o ponto A, que vai ser o ponto mais fácil de estudar nesse caso aqui. Com o tempo, vocês vão pegando essa sensibilidade com relação ao exercício, tá? Nesse nosso caso aqui, o ponto A é o mais fácil. Então, vou estudar a X em relação a A. A X, ela não vai causar nenhum giro aqui, porque ela está em cima, ligada diretamente ao ponto A. Então, ela não vai causar momento aqui, certo? A Y, então a X aqui não vai causar momento, certo? A Y também não vai causar momento, porque está em cima do ponto A, certo? Então, eu não vou poder girar essa barra se tiver aqui no ponto A. O AY não vai girar, certo? O 10 newtons agora. Em relação a 10 newtons que tá vindo de cima para baixo, o que vai acontecer com essa força aqui? Se eu tirar essa força B, que tá atuando para cima, vai girar dessa maneira, não vai? Porque essa força tá vindo aqui. Então, essa viga pode girar. Então, 10 newtons tá girando no sentido que? Horário. Então, 10 newtons vai causar momento, tá? E aí, eu vou multiplicar pela distância que ele está do ponto A. Qual que é a distância que ele está do ponto A? Que eu sei que tá aqui em cima. Meio metro, certo? Por quê? Momento, gente, é igual a força vezes deslocamento. A gente já viu isso, né? Vocês já devem ter visto isso na engenharia. Então, eu tenho aqui, ó, 10 newtons vezes a distância. Qual que é a distância? Meio metro, certo? Vou estudar BY agora em relação a A. BY, se não tiver mais nenhuma força aqui, o que BY vai fazer? Ele vai ter um momento aqui, ó, no sentido anti-horário. Eu vou poder girar essa barra nesse sentido aqui, certo? Então, vai ser no sentido anti-horário, então vai ser menos BY vezes a distância que ele está do ponto A. Qual que é a distância que ele está do ponto A? Meio metro, certo?
Então, meio metro mais meio metro, ele está a 1 metro, né? Isso aqui, a somatória disso aqui, a somatória de momento é igual a quê? Igual a 0. Então, 10 vezes meio vai dar 5, né? Menos BY vai ser igual a 0. Então, eu posso aqui, ó, multiplicar por menos 1. Vai ser menos 5 mais BY, né? É igual a 0. E BY vai ser igual a 5 newtons. Então, achei o valor de BY de AX. Falta